e irmãs, no segundo domingo do Advento, a igreja nos transporta para o Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar importante na mentalidade do povo judeu nos tempos de Cristo. Porque o Rio Jordão representa aquele último obstáculo para que o povo entrasse na Terra Prometida. Conforme nós lemos no livro de Josué, depois de passarem 40 anos pelo deserto, saindo do Egito ao sul, percorrendo a península do Sinai, toda aquela terra ocupada por inimigos. Então, o povo está prestes a passar para a Terra Prometida. E aí acontece uma cena semelhante à cena do Êxodo, quando o mar se abriu e o povo passou. Aqui é o Rio Jordão que se abre. E o povo passa a pé enxuto para o outro lado do Rio Jordão, de tal modo que aí começa a sua ocupação da Terra Prometida. O Rio Jordão, portanto, fala do início. E, portanto, chama na mentalidade do israelita a um recomeço, a voltar ao marco zero. A necessidade de startar esse processo que depois será, por assim dizer, realizado com a posse da terra. Porém, diz o início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro, meu anjo à tua frente, para preparar o meu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, as suas estradas. Ou seja, a imagem é a imagem de Deus que vai à frente do povo no deserto para introduzi-lo na Terra Prometida. De Deus que, segundo a profecia de Isaías, pede que se faça um caminho reto no deserto. Isaías está falando do retorno do exílio. Está falando, portanto, de um novo êxodo, do povo que desce da Babilônia para Jerusalém e que tem a oportunidade de reviver as experiências lendárias que seu povo vivera ao sair do Egito. O profeta Amós, num dos trechos da sua profecia, o profeta Amós é um profeta extraordinário, fala de outros povos que também passaram por êxodos semelhantes ao êxodo de Judá, de Israel. Ou seja, voltando do exílio em Babilônia, vocês podem fazer a mesma experiência. A experiência de um recomeço, a experiência de um retorno que seja um caminho reto. É por isso que, em Isaías 40, justamente o trecho a que o Evangelho faz referência, o profeta diz: consolai o meu povo, consolai-o, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que sua servidão acabou, e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor,
Aplainai na solidão a estrada de vosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas, e então a glória do Senhor se manifestará. Todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Ou seja, esse chamado para endireitar os caminhos, para rebaixar os montes, para elevar os vales, para retirar as asperezas, para endireitar o que está torto, é o caminho que nos leva ao fim, à meta, ao objetivo. Para o povo israelita, nos tempos do Êxodo, era a posse da terra que Deus prometera a Abraão. Para o povo de Israel, nos dias do exílio, era o retorno para Jerusalém. Para nós, o retorno é para Deus. No domingo passado, falava sobre Deus como o fim último, ao qual todos nós devemos perseguir. Mas não há como perseguir esse fim último sem endireitar as veredas, sem querermos efetivamente abaixar as montanhas, elevar os vales, endireitar os caminhos e tirar as asperezas. Portanto, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos colocou nesse mundo para que pudéssemos chegar até Ele, que vem ao nosso encontro. E nos proveu de inúmeros meios. Nos deu os bens da natureza, a água, o ar, a terra, as plantas, os animais, que também nos servem de alimento, e tantos outros objetos que estão à nossa disposição para que nós possamos servir a Deus. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não percebemos que tudo isso existe apenas como um meio para nos aproximar de Deus. Então nós transformamos o meio em fim, e é assim que nós desendireitamos as estradas que nos levam para o céu. Nós transformamos as pessoas em objeto da nossa exclusividade. Nós transformamos as coisas materiais no foco dos nossos pensamentos. E como todas elas nos são inferiores, jamais satisfarão o nosso coração. Ou será que você acha que vai encontrar a felicidade numa galinha ou num pé de couve? Não. Os objetos exteriores são inferiores a nós. E, em certo sentido, até as pessoas que muitas vezes nós transformamos em objeto da nossa exclusividade. Porque elas nunca serão nossas. E essa posse que nós temos do outro é tão somente imaginária. Nós criamos uma espécie de representação falsa em nossa mente do outro, como se ele nos possuísse. Mas a verdade é que ninguém é de ninguém. Nós nos comportamos de uma maneira eufórica em relação às coisas terrestres. Quando é verão, e o verão aqui está chegando, e nós estamos com sol a pico, no fim das tardes, às vezes entram em nossas casas
umas borboletas pequenininhas que ficam girando em torno da lâmpada até morrer. Nós nos comportamos como elas, girando em torno das coisas, girando em torno das pessoas, até já não termos mais nenhuma força. Deus nos proveu de inúmeros objetos. Deus colocou ao nosso entorno uma infinidade de bens. Porém, só Ele pode satisfazer o nosso coração. Todos esses bens devem servir como meio para que nós possamos nos unir a Deus. E é aqui que nós precisamos discernir. O que é que tem ocupado a minha preocupação? O que é que, de alguma maneira, polariza a minha atenção? Talvez, por exemplo, eu sou um daqueles que vive em função dos ganhos externos, daquilo que eu posso obter. E quantas pessoas são assim? Estão o tempo todo pensando nas suas vantagens, pensando no seu progresso, pensando no desenvolvimento da sua carreira, do seu trabalho, da sua ocupação. Aquilo acaba se tornando seu ídolo e vive em função de tais empreendimentos. Outros são escravos do prazer. Vivem em função de sua própria comodidade, do seu status, da sua condição. Querem sempre buscar o melhor para si, na comida, na bebida, nos prazeres, inclusive, ilícitos. Querem sempre a satisfação do seu ego. Outros buscam a sua própria excelência. Querem ser melhores, vivem em função da sua vaidade. E é impressionante como as pessoas hoje gastam tanto dinheiro com aparência. Esses dias alguém me contava que uma pessoa de sua família gastou 80 mil reais para poder corrigir os dentes. Eu digo, nossa senhora, que dente caro, né? Impressionante como a vaidade ocupa a nossa atenção. E nós entramos em pânico quando, ao invés de termos riqueza, temos pobreza. Ao invés de termos saúde, temos enfermidade. Ao invés de termos um casamento dos sonhos, temos um casamento meio... Ao invés de termos aquilo que nós queríamos, temos o oposto. É por isso que Santo Inácio nos ensina a todos a fazermos um exercício muito importante, que é o exercício da indiferença, da santa indiferença. Ou seja, se você é alguém que busca Deus, se você é alguém que o serve de coração, se você é alguém que pretende realmente ir para a glória eterna, saiba, o Senhor te dará o caminho da tua santidade. Mas o caminho da tua santidade não é igual ao meu. O caminho da tua santidade é o teu caminho rumo à santidade. Então, para você, talvez, o caminho seja o da abundância. Por quê? Porque você será alguém que terá muito a compartilhar com os outros. Irá socorrer muitas pessoas que necessitam. E o meu caminho seja o da privação. E, portanto, eu terei de tolerar, ao longo da vida,
todas as privações que a providência me reservar. Mas se este é o meu caminho para o céu, e o caminho do céu para o outro é exatamente o oposto ao meu, o importante é pegar o destino. Ninguém escolhe o trem mais bonito, mas o trem que leva para a estação desejada. Nós não queremos apenas a estrada mais gostosa, mas aquela que nos leva mais diretamente para o fim. Se o teu caminho for o da saúde, porque você tem que trabalhar muito pela glória de Deus, e o meu da enfermidade, tanto faz. Se o teu caminho for rodeado de pessoas e o meu for o da solidão, tanto faz. Eu não quero sair do meu caminho. Eu não quero me apegar aos bens exteriores. Porque todos esses bens só são bens na medida em que me encaminham para Deus. Eu tenho que saber endireitar as minhas veredas. Eu não posso me apegar a tudo isso como se fosse um ídolo ao qual meu coração é subserviente. Aquelas multidões confessavam os seus pecados e João os batizava, os mergulhava no Rio Jordão. Ele se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Ou seja, ele era a imagem do próprio profeta Elias naqueles dias. De um homem que viveu completamente obstinado pelo zelo da glória do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos também abraçar o caminho que Deus nos deu. Chega de desgostos, chega de amargura, chega de se sentir frustrado. Esvazie o seu coração dessa inveja espiritual que te faz muitas vezes desejar o que é dos outros, ou dessa pressa que te faz muitas vezes dizer: Deus, por que eu sou assim? Por que as outras pessoas têm e eu não tenho? Abraça o caminho da santidade que o Senhor te deu. Por quê? Esse caminho é o teu caminho. Não é o de mais ninguém. Eu já vi tantas pessoas quererem se revoltar contra a sua vida e quererem uma vida oposta. Então elas vão em busca daquela vida alternativa. E aí se esborracham todinhas. Porque não é para elas. Quando Davi foi enfrentar Golias, quiseram lhe dar a armadura de Saul e a sua espada. E sabiamente Davi disse: não, essa roupa pode ser bela, pode ser forte, pode ser resistente, mas ela não é para mim. Golias vem contra mim com o seu exército, e eu vou contra ele com o Senhor dos Exércitos. E ele pega apenas a sua funda, tão pequena, para enfrentar o gigante. Não queira a armadura que pertence aos outros. A tua armadura foi feita sob medida, é tua, de mais ninguém. A tua armadura ninguém poderá tirar. Tenha essa santa indiferença. Tenha a tua alma livre. A alma livre é uma alma que não quer mais isso do que aquilo, não prefere isso do que aquilo. É uma alma que olha todos os bens exteriores e tem para com eles uma superioridade, porque sabe que só os terá na medida justa que lhe for necessário para chegar a Deus.
A segunda leitura nos fala disso, porque São Pedro, falando sobre o fato de que o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, conclui ele, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? Ou seja, tanto faz, porque tudo vai acabar. Tudo vai ser devorado pelo fogo. Tanto faz, porque todo mundo vai morrer mesmo. Há um tempo atrás me falavam de um dono de um plano de saúde, que era um homem que, apesar de já ter os seus 50, etc., tinha aquela aparência muito mais jovem, sempre preocupado com a saúde, sempre muito forte, sempre atlético, a musculatura em cima, exames em dia. Até que ele foi atingido por um repentino infarto, e apesar de helicópteros virem buscá-lo, socorristas e todas aquelas emergências, morreu. Não é só doente que morre, saudável também. A pessoa às vezes passa tanto tempo preocupado com a sua saúde física, né? Aí morre logo. E o gordinho lá, 90 anos, combatendo, né? É assim. É assim. Tudo vai acabar. Mas o nosso caminho para o céu tem que ser endireitado. Queridos irmãos, deixemos de lado tudo aquilo que nos embaraça para a eternidade. Firmemos o nosso passo e apressemo-nos para ter uma vida santa e piedosa, como diz São Pedro. Uma vida santa, isso é, separada de tudo aquilo que não é Deus. Piedosa, isto é, espiritual. Uma vida em que nós vivemos em função de Deus. Como será triste chegar ao fim dos nossos anos percebendo que nós gastamos tanto esforço com coisas secundárias e negligenciamos a nossa vida espiritual, que seria a fonte das verdadeiras alegrias. Que o Senhor reendireite os nossos passos, porque de São João Batista, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de fogo, que virá no fim dos tempos, quando ele salgar pelo fogo todas as coisas, deixará claro quem construiu uma digna habitação para o Senhor, como nos diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, ou quem, na verdade, construiu uma casa de palha que desapareceu num instante, porque ela não tinha consistência. Que Deus nos faça ter consistência para Ele, e então tudo, absolutamente tudo, será ocasião para que lhe demos graças por todos os seus imensos benefícios.